Ele tá dando esse exemplo porque ele vai dizer que a nossa linguagem funciona em 3 tempos. Nós não temos um tempo único, né? Que é o tempo da fala. Ele vai dizer que o tempo da fala é um tempo que compreende 3 tempos. E aí ele faz a comparação com esse jogo dos prisioneiros. Existem algumas falas que são muito objetivas e muito diretas. Né? Elas, vamos dizer assim, expressam uma compreensão muito fácil. Então, ele dá o exemplo dos 3 com um disco branco. Não, é o exemplo do um branco e 2 pretos. Né? Então, se o camarada já visse 2 pretos, como só tem 3 discos brancos, né? E 2 pretos, se ele visse nas costas dos outros 2 pretos, ele deduziria automaticamente que ele é branco. Sim. Tá certo? Pela exclusão, porque os 2 pretos estariam ali. Isso. É a única situação onde é conclusão direta, não tem, é um tempo só. Sim. Tá certo? Ele já sabe que ele é branco e vai para a porta. Não tem o que esperar. Ele fala, nessa condição, existem as nossas falas, que são falas muito simples e muito objetivas. No entanto, os outros todos os casos geram o quê? Um segundo tempo, que é uma parada para se pensar, e um terceiro tempo, que é o tempo da ação. Então ele vai dizer assim, tem um tempo para ver, aonde eu vejo o disco que está nas costas do outro. O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo qual é o sentido que eu quero produzir com a minha fala do outro. Ele chama de primeiro tempo, o tempo de ver. As falas que são muito simples e muito objetivas, elas só têm esse tempo. Eu vejo 2 discos pretos, portanto, eu sou branco e eu saio. Todas as outras combinações, eu preciso de pelo menos mais 2 tempos. Veja, eu estou fazendo isso agora com vocês. Né? Uma fala objetiva é fácil de compreender. Uma fala mais complexa, o que acontece? Eu vejo e eu preciso parar para analisar e tentar compreender para poder agir. Certo? Então ele diz assim, a maior parte das nossas falas, elas são de 3 tempos. E não de um tempo só. A não ser que seja um comando, alguma coisa muito objetiva. Para ele é muito importante porque ele diz assim, onde é que a psicanálise trabalha? No primeiro, no segundo ou no terceiro tempo? O que é que vocês acham? Ela vai objetivamente tentar bagunçar esse final aí, essa ação. Em geral, ela provoca um grau de compreensão ambíguo, né? O que vocês estão falando na análise para o analista provoca o que no analista? Uma pergunta. Né? E ao ser feita para a pessoa é obrigada a parar no segundo tempo, para ela tentar compreender, a partir do que ela falou, o que é que o analista está perguntando. E há o quê? Uma dilatação desse segundo tempo. Quanto mais longo esse segundo tempo do compreender, melhor é o processo de análise, porque maior ambiguidade vai ser gerada. Ao ponto de suspender a terceira, que seria a ação. Que vai cair de novo nesse mesmo ciclo de ver, compreender e agir. Porque toda fala passa por aí, a não ser as falas muito objetivas. Né? Elas não passam por aí, mas elas não interessam para a psicanálise. O que interessa para a psicanálise é 3 discos brancos. O que acontece se 3 caras estão com os discos brancos? Eu sou um. Eu olho para as costas dos outros 2 e vejo
dois brancos. Não sei, porque eu posso ter o único preto. Só que isso se dilata, porque aí eu estendo o compreender para um segundo momento, dizendo assim, veja, mas se eles dois são brancos, aí eu tento controlar o pensamento deles. Isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, eles dois são brancos, eu sei que são porque eu vi. Eles olharam o que eu tenho nas costas e não saíram correndo. O momento de compreender, ele precisa ser estendido. E aí ele vai entrar com a história do corte temporal. Ele vai dizer assim, muitas vezes não adianta deixar a pessoa continuar falando, porque ela vai continuar tentando ver e ver e ver e ver e ver. E ela não para compreender. E o compreender, depois vocês vão sacar, né, que é isso que ele está trazendo, não é compreender a si mesmo. Veja, no caso do cara que olha lá e vê dois brancos, ele não está compreendendo o que está acontecendo com ele. Ele é obrigado a parar e tentar compreender o que é que está acontecendo com os outros dois. Por que é que eles não saíram correndo para a porta? Porque eles também viram um branco. Está todo mundo na mesma situação. Cada um olhou para outros dois e viu dois brancos, mas não viu o seu próprio disco. No entanto, ninguém correu. Então, nesta compreensão dilatada, ele vai dizer assim: eu sou o branco também. Eu só compreendo a mim mesmo se eu passar pela compreensão do outro. Ao fazer todas as coisas, o que o Altíssimo faz? Isso que está na primeira linha lá. Em si, que é o X, né? Em si. Mas o que ele pensa que está fazendo? Está fazendo o eu. O que ele está querendo diferenciar aí para nós, né? Quando eu penso em fazer alguma coisa, eu vou usar toda a minha estrutura imaginária. Certo? Ele dá o exemplo do César, que é um exemplo interessante. Ele fala assim, o Rubicão é um riachinho de merda, né? Uma coisa do tamanho do pé dele, né? Então, ele fala assim, por que é que cruzar o Rubicão se torna um ato de, assim, uma espécie de uma revolução, de uma insurreição contra o Império Romano? Não sei se vocês sabiam, mas conforme os generais, né, montavam seus exércitos, eles tinham que sair de Roma. Porque tinha o exército do imperador. Esse ficava em Roma. Os outros exércitos que eram para batalhar, fazer as conquistas, eles não podiam entrar em Roma. Exatamente porque eles poderiam entrar em guerra com a própria Roma. Porque eles eram muito poderosos. Então eles estabeleciam os limites. E o tal do Rubicão era o limite que viria da região oeste, né, para entrar em Roma. E era o limite onde o César tinha que parar com o exército dele. E ele não para, ele entra em Roma. Entra, guerreia e inclusive vira imperador. Conquista, quer dizer, acontece aquilo que não era para acontecer, né? Se ele diz assim, por que é que esse ato é considerado um ato revolucionário? Exatamente porque existe toda essa história. Não porque ele passou por cima de um riachinho qualquer. Nós estamos, então, né? Mesmo que estejamos o tempo todo criando coisas novas, nós estamos presos, de certa maneira, a uma história. Só que essa história, ela é imaginária. Quer dizer o quê? Ela não está no nosso dia a dia. Ela só vai fazer parte do nosso dia a dia assim que eu falar sobre isso.
Tem uma diferença, então, ele está amarrando aqui, né? Por que ele deu toda essa volta, né? O imaginário não é o simbólico, nós tratamos as pessoas através do simbólico. Por quê? Na hora de falar, a coisa é outra. E ainda bem que é outra. Se eu colocasse o César para falar, né, o que é que você fez quando você cruzou o Rubicão? Pode ser que ele diga assim, nada, eu estava com caganeira e eu queria cagar lá em Roma, né? Então, Sim. na hora que você fala, você pode falar o que você quiser. A fala é livre, ela é criativa. E, de certa maneira, ele vai dizer assim, não está amarrada na história. Você que surpreende, porque a gente sempre pensa que está falando a partir da nossa história. Acabei de contar a minha história aqui, que eu tive lá, né, o meu problema, que a minha análise mudou a partir do meu problema. Né? A impressão que dá é que a gente está assim... Mas eu contei para vocês tudo que aconteceu comigo lá naquele momento? Nada. E provavelmente eu acabei inventando alguma coisa, exagerei. Sim. Porque a gente exagera, a gente aumenta, a gente diminui. Não porque eu seja querer enganar vocês, não porque eu seja mal. Às vezes até, né, os malandros, por exemplo, sabem, né? O que é falado, né, é inventado na hora. Esse cara, quem aplica golpe, por exemplo, sabe muito bem disso. O poder de convencimento da fala, os políticos. Estamos vivendo isso agora, né? Que monte de besteira que esses caras falam. É só besteira, não tem nada que presta. Nada, não se você for puxar cada coisa que essa turma está falando, não estou falando só do Bolsonaro e do Lula, não, a ratatouille toda. É só porcaria, não tem conteúdo, não tem uma proposta válida, não tem um plano, não tem nada. Real. Nada ligado à realidade, ligado. É só uma fala para convencer. Vazia, churumela. Veja, como nós temos essa liberdade na fala, o Lacan diz assim, que bom! Nós nos aproveitamos disso. Uma vez que você pode falar livremente sobre o que te aconteceu, a sua história, há possibilidade de aparecerem coisas que vão, inclusive, surpreender você mesmo. E a gente se surpreende na análise falando coisas que você fala assim, nunca pensei nisso.